no livro do profeta Miqueias. Livro do profeta Miqueias, capítulo 6. Versículo 8. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Diz a palavra de Deus: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Oremos. Ó Pai, a tua palavra é muito clara a respeito de tudo que tu queres de nós, Pai. Então, Senhor, dá-nos força, dá-nos sabedoria, para que não venhamos a ser enganados durante a nossa peregrinação aqui na terra, Senhor. Que possamos prestar atenção e vigiar para que nada desvie a nossa mente, nada desvie o nosso pensamento, nada desvie os nossos sentimentos. Que nós passemos a agir sempre de acordo com a tua palavra, que é a nossa única regra de fé e prática, e nunca de acordo com a nossa carne. Abençoa, Senhor, todos aqueles que vão ouvir a tua palavra, a tua mensagem, que possam ouvi-la, entendê-la e colocar em prática no dia a dia de suas vidas. Tem misericórdia do teu servo, que tem o privilégio de entregar o teu recado ao teu povo nesta noite. Em nome de Cristo. Amém. Podem sentar. Muitas vezes, meus irmãos, na nossa vida, nós somos tentados a achar que é difícil viver uma vida verdadeiramente cristã. Eu entendo que quando nós entendemos a misericórdia, a bondade de Deus em nos escolher e nos adotar como filhos, a vida cristã não é difícil. A Bíblia
tem muitas passagens com instruções muito claras. Não dá para, com o mínimo de boa vontade, dizer, por exemplo, que o profeta Miqueias não está transmitindo a nós nesta noite o que é que Deus pede de cada um de nós. Está muito claro. Esta é uma das passagens mais claras e mais bela da palavra de Deus. O profeta Miqueias tem uma característica muito interessante. Se você ler com atenção como Deus usa este seu servo, você vai ver que Miqueias é muito mais atual do que os meios de comunicação dos dias de hoje. Inspirado pelo Espírito Santo, ele faz um diagnóstico atualíssimo sobre o mundo, inclusive sobre o mundo que nós vivemos no dia 28 de novembro de 2021 no Brasil. Ele constata uma coisa comum noutros dias e nos dias atuais e nos dias futuros. A inversão dos valores, inclusive dos líderes da igreja presbiteriana e de outras igrejas, que invertem os valores. Em vez de servir a igreja, que todos nós fomos chamados por Deus para servir a igreja, vejam como os líderes invertem os valores. Em vez de servir a igreja, estão com os olhos, a mente e os ouvidos abertos para se servirem da igreja. Nós podemos constatar e experimentar nos dias atuais, conversando com os líderes da igreja, como eles estão ávidos por cargos nas autarquias da igreja, como estão ávidos para permanecerem nos cargos de liderança da igreja, repetindo mandato após mandato, causando um mal tremendo à igreja, que é a falta de oxigenação e a falta de lideranças novas, e muito pior do que isso, abrindo oportunidade para os oportunistas de plantão. É muito perigoso. Miqueias levanta isso de uma maneira muito clara. E para se servirem, muitos são coniventes, fecham os olhos, tapam os ouvidos e procuram agradar o sistema de plantão. Mas, meus irmãos, o profeta está dizendo aqui que tipo de vida Deus quer produzir em nós. Está muito claro. Primeiro, que pratiquemos a justiça. Deus quer que nós produzamos a prática da justiça. A Bíblia nos diz, no Salmo 89, versículo 14, que a justiça é a base
é a base do trono de Deus. Veja o que diz a palavra de Deus. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Fundamento. É o fundamento, literalmente. No original, a tradução mais correta é coluna. O original hebraico diz aqui colunas. Então, assim como a terra repousa sobre colunas, o trono de Deus repousa sobre colunas. E cada coluna representa uma qualidade moral. Que o Filho de Deus deve ter. Então, e aqueles que são ímpios, que não obedecem à palavra de Deus, serão prejudicados, porque serão justamente retribuídos de acordo com as suas obras. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 34, a prática da justiça, a justiça de Deus, exalta a igreja, cujo corpo produz essa justiça. Exalta as nações, estabelece um governo abençoado. Produz retidão. E que o profeta está considerando aqui como retidão, senão produto de um estudo, de uma leitura atenta da lei de Moisés. E não apenas uma leitura atenta, mas um seguir obediente aos mandamentos de Deus. A igreja que assim fizer, a nação que assim fizer, será exaltada, será abençoada. Nós devemos aprender no dia a dia da nossa vida, e nós temos pregado muito sobre isso aqui, que nós mesmos, pelos nossos méritos, não temos justiça. Quem é a nossa justiça? A palavra de Deus diz que Cristo, Ele é a nossa justiça. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 30, está muito claro quem é a nossa justiça, se nós somos filhos de Deus. Mas vós, o apóstolo Paulo está chamando os crentes da igreja de Corinto e nós. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Paulo agora aqui revela com estas palavras que isso tem a ver com aqueles que procuram andar com Deus. Porque esta vida só existe
em Deus. Com Deus, fora de Deus, longe de Deus, é morte. Por isso que ele dá uma importância, um destaque, ele sublinha o verbo sois, como se dissesse, a vossa origem está no fato de que Deus lhes escolheu. A vossa origem está em Deus. O nosso Deus que chama as coisas que não são e desconsidera as coisas que parecem ser. Significa isso, que a nossa vida está enraizada em Cristo. A nossa vida deve estar radicada em Cristo. E por isso, nós não encontramos naquilo que nós fazemos, naquilo que nós produzimos, nenhum motivo de orgulho. Porque se o que nós fazemos resulta em bênção, resultam em produções boas, se nós estamos radicados em Cristo, nós sabemos que tudo isso é a produção nossa, mas operada por nosso Senhor Jesus Cristo, que está em nós. Todo o mérito é dele, inclusive a nossa salvação. E o apóstolo não está falando aqui apenas de nossa criação, mas de nós, o novo ser, a nova criatura que nasceu de novo pela graça de Deus. Veja o que ele diz de novo em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça, meus irmãos, é uma das pedras preciosas que ornamentam o caráter do cristão. 1 João, no capítulo 2, versículo 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. A prática da justiça é uma pedra preciosa no caráter cristão, que faz o que Deus pede, pratica a justiça de Deus. Apocalipse 19, 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Pedras preciosas, linho finíssimo. Então, o que é praticar a justiça? A primeira coisa que Deus pede é que nós pratiquemos a justiça. O que é praticar a justiça? Nós aprendemos que praticar a justiça é andar em retidão. E como cristãos, o que significa andar em retidão? Significa fazer tudo
para a glória de Deus, nada para aparecer, nada para se mostrar, mas tudo para a glória de Deus. E o que significa isso? É colocar Deus em tudo que nós fazemos. É honrar a Deus. É lembrar do que nós aprendemos lá no departamento infantil, estudando o breve catecismo. Decoramos qual é o fim principal do homem. Então, lá no departamento infantil, nós já aprendemos qual é o fim principal nosso. Basta que nós continuemos acreditando e praticando isso que Deus pede de nós. Honrar a Deus e glorificá-lo para sempre. Porque, meus irmãos, nós temos que fazer a diferença. O que o profeta está dizendo aqui é que nós devemos ser diferentes. Nós vivemos no mundo das injustiças. E nós não devemos embarcar nesse barco. Nosso barco é outro. O nosso barco é o barco que Cristo também vai nele. E nós aprendemos desde criança cantando com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Então vamos andar no barco com Cristo. E não com Lula ou Bolsonaro. Andemos no barco com Cristo. Porque aí a certeza é que tudo vai muito bem. É exatamente por causa dessas pessoas e outras que o mundo tem sido o mundo das injustiças, o mundo da fome, o mundo do desemprego, o mundo da impunidade, o mundo do roubo, o mundo da sonegação, o mundo de menores desassistidos, o mundo do aborto, o mundo dos crimes, o mundo da concentração de riqueza, o mundo da discriminação. Cabe a nós, meus irmãos, observar o que a palavra de Deus nos ensina. Ela nos ensina que Deus nos pede, em primeiro lugar, praticar a justiça. Nós precisamos dar o exemplo. Nós precisamos fazer a diferença. Ele te declarou, homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia. Amor à misericórdia. Nosso Senhor Jesus Cristo, no maior sermão pregado na terra, em Mateus capítulo 5, versículo 3, ele cravou. Aliás, capítulo 5, versículo 7, ele cravou. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Deus quer que nós sejamos a sua imagem e semelhança. Quando Ele pede que nós amemos a misericórdia, porque Ele é misericordioso. No Salmo 103, versículo 8, nós lemos: o Senhor é misericordioso e compassivo.
longânimo e assaz benigno. O profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 13, quando as pessoas ficavam atônitas, elas rasgavam as suas vestes. Isso era uma coisa comum no tempo de Joel. E então Joel, profeta de Deus, escreve para nós: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, meus irmãos, amar a misericórdia é o mesmo, é a mesma coisa. Preste bem atenção a isso. Nós erramos muito em não prestar atenção nos detalhes do dia a dia da nossa vida. Amar a misericórdia é a mesma coisa de amar a Deus. É isso que nós aprendemos. Deus se agrada muito mais da misericórdia do que dos sacrifícios e holocaustos que o povo dele fazia. Mateus, capítulo 12, versículo 7. O povo daquela época também não prestava atenção nesse detalhe muito importante, que Deus ama a misericórdia. E Ele quer que nós, à semelhança dele, amemos a misericórdia. Então diz: mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenados inocentes. A prática da misericórdia, meus irmãos, é a maneira pela qual nós obedecemos o mandamento de Deus, amar ao próximo. Nós temos compaixão, nós temos misericórdia do próximo, porque nós amamos, porque Deus nos mandou amar. E a prática da misericórdia é a maneira através da qual amamos o nosso próximo. Jesus Cristo, respondendo uma pergunta do intérprete da lei, que queria saber exatamente o que Jesus Cristo entendia sobre quem é o próximo. Todos nós conhecemos Nicói Salteado, não é verdade? Jesus Cristo, então, cita a parábola do bom samaritano, que está em Lucas 10. Eu vou ler apenas os versículos 36 e 37. Depois de Cristo mostrar o sacerdote, o levita, passam de largo, e o homem lá, coitado, na beira da estrada, sofrendo aos gritos de dor, não fizeram nada, porque não era da igreja deles. O bom samaritano não perguntou, e fez tudo o que nós sabemos que ele fez e que nós devemos imitá-lo. E Jesus Cristo pergunta para o intérprete da lei: qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei:
o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede de igual modo. Deus, Cristo, quer que nós amemos a misericórdia. A misericórdia, meus irmãos, é um dom do Espírito Santo. Ninguém nasce misericordioso. Ninguém é naturalmente misericordioso. Isso é um dom do Espírito Santo que está em pé de igualdade com os principais dons que o Espírito Santo nos dá. E este dom, se vocês prestarem atenção, infelizmente poucas pessoas praticam. Mas o dom dado a nós pelo Espírito Santo, e o dom de misericórdia é dado pelo Espírito Santo, ele é sempre colocado em prática com alegria, sem reclamação, sem murmuração, sem afetação, mas com naturalidade. Veja o que a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 12, versículo 8. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. São felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele te declarou, homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor. Fomos escolhidos por Deus, adotados como filhos. Devemos ser prudentes. Já aprendemos que não podemos nos orgulhar de nada que nós fazemos, porque se nós fazemos alguma coisa boa, é resultado da ação do Espírito Santo de Cristo em nós. Andar com Deus em humildade. A prática do mundo é exatamente o contrário. Na prática do mundo, bem-aventurados são os ricos. Jesus Cristo diz, e você vai seguir a orientação de Cristo ou a orientação do mundo? Em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O mundo diz bem-aventurados ricos. Jesus Cristo diz bem-aventurados que choram. Bem-aventurados são os pobres, os que choram, os mansos. O mundo procura se apresentar exteriormente da melhor maneira possível, de uma maneira que ele possa ser invejado pelos outros. Mas no final da vida isso desaparece como um sonho fugaz, um sonho passageiro,
que é interrompido pela morte. Deus jamais faria uma alma tão pequena que se satisfizesse com o mundo inteiro. O mundo inteiro é pequeno demais para satisfazer a alma, o sopro divino em nós, seus filhos. O caráter da alma, o estado do caráter da alma é eterno. Portanto, o mundo é pequeno. Veja o que diz o evangelista Lucas. No capítulo 12, versículo 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância de bens que possui. E em 1 Coríntios, capítulo 7, 31, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz: e os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. O que é que o apóstolo Paulo está sugerindo aqui? O que ele está dizendo sobre o uso das coisas deste mundo? Não vale nada. Por isso nós devemos usar as coisas deste mundo moderadamente, com moderação, de modo que as coisas deste mundo não nos atrapalhem. Não nos atrapalhem na nossa jornada como filho de Deus aqui neste mundo, andando com Deus em humildade. Meus irmãos, nós devemos vigiar, porque o que as coisas deste mundo podem fazer com você, comigo ou com qualquer um filho de Deus, é nos atrapalhar. É nos atrapalhar nesta caminhada, nunca facilitar. As coisas deste mundo não nos facilitam a pressa rumo ao alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo apresenta aqui é quão fútil é este mundo. A adequada futilidade das coisas deste mundo, diz ele. Neste mundo não existe nada estável. Neste mundo não existe nada sólido. Em outras palavras, as coisas deste mundo não passam de fachada. São apenas fachadas. São apenas aparência visual. Pense nisso, meus irmãos. É tudo fachada. É tudo aparência visual. E que se a chuva te pegar pelo caminho, tudo se desmancha. Porque não é sólido. É futilidade. Preste atenção. O que Deus nos pede é que nós pratiquemos a justiça, que nós amemos a misericórdia,
que nós andemos com Ele em humildade. Sabem por quê? Porque é impossível andar com Deus a não ser em humildade. Se não for em humildade, se nós não formos humildes, se nós não nos esforçarmos para ser humilde e dar mais importância às coisas espirituais do que às coisas materiais, nós nunca vamos andar com Deus. Ele não aceita a nossa companhia. E o que é humildade? O que é essa humildade da qual nós estamos falando? Humildade é um esvaziamento de nós mesmos. Porque o que acontece, via de regra, é que nós andamos cheios de nós mesmos, doido por um elogio. Parece que nós andamos muito mais preocupados em agradar os outros para que eles nos elogiem. Nós vestimos uma roupa bonita, as mulheres nos pintamos, doido para alguém, mas como você está bonita hoje? Cheia de si mesmo. Nós fazemos e acontecemos outras coisas, mas como você está hoje? Cheio de nós mesmos. O mundo vive o tempo todo nos incentivando a nos encher cada vez mais de nós mesmos. Humildade é esvaziamento de nós mesmos, é negarmos a nós mesmos, é dar a Deus o primeiro lugar. É dar a Deus a primazia. É dar a Deus aquele lugar que nós estamos constantemente pecando, procurando. Nós estamos querendo receber nome em prédios, receber elogios, receber honra. A gente fica querendo o tempo todo nessa vida, perdendo tempo, querendo ser homenageados. O lugar de honra na nossa vida não deve ser de nós mesmo, deve ser de Deus. Humildade é reconhecer as nossas fraquezas e não escondê-las. E fazer de conta que elas não existem. Humildade é reconhecer as nossas limitações. Quantas limitações eu tenho, quantas limitações você tem. E que juntos, como corpo de Cristo, nós podemos ajudar um ao outro. É por isso que a palavra de Deus nos orienta que, em vez de nós estamos querendo dar rasteira em quem está fraco, nós devemos suportá-lo, dar suporte. Ampará-lo, juntar as nossas forças a dele. Humildade é reconhecer que só existe suficiência em Cristo. Nós somos insuficientes. Só em Cristo nós alcançamos a suficiência. Veja o que diz o profeta Isaías, no capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O profeta Isaías está nos mostrando de quem Deus se agrada. Deus se agrada de quem? Dos contritos.
Os de coração contrito. E ele diz que de quem Deus se agrada é com quem ele habita. É com quem ele anda. Ele só anda com os humildes. O orgulho nos afasta de Deus. Lembre sempre disso. Eu vou repetir de novo. O orgulho nos afasta de Deus, mas a humildade nos aproxima de Deus. Então, concluindo, meus irmãos, o que é que Deus pede de nós? Deus pede de nós que pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia e que andemos com Ele em humildade. Por que Deus nos pede isso? Porque estes são os atributos de Deus. Ele é um Deus justo. Ele é um Deus misericordioso. E em Cristo, ele se humilhou na cruz. Se nós estamos em Cristo, de verdade, verdadeira, esses atributos aparecerão em nós